Chegamos, então, nesse ponto importantíssimo, que é calcularmos o ponto de equilíbrio. Gente, o ponto de equilíbrio, ele vai ser de fundamental importância para a gestão de custos de uma empresa, de um empreendimento. No ponto de equilíbrio, olha só que você tem aqui uma balança. Nessa balança eu tenho as receitas de um lado e as despesas de outra. Ou seja, o ponto de equilíbrio é este ponto aqui em que a empresa nem ganha nem perde, né? Então, ela nem ganha nem perde, ela está em um ponto de equilíbrio. Esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio não é um ponto desejado, não. Não é que eu quero aquele ponto de equilíbrio. Não. É um ponto em que eu devo, no mínimo, estar. Então, se você está montando um empreendimento novo, né? Então você fala, olha, eu estou montando um pet shop. Aí eu pergunto, qual o seu ponto de equilíbrio? Ou seja, quanto que você tem que vender no mínimo por mês para não ter prejuízo? A pessoa diz, eu não sei. É importante saber. Porque se você conhece seu ponto de equilíbrio, você vai saber o quanto tem que vender no mínimo para que você não tenha prejuízo. Graficamente, isso pode ficar mais fácil o entendimento. Vejamos aqui o gráfico do ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Olha só, eu tenho aqui plano cartesiano mais uma vez, os valores, o volume, custo fixo, ele vai ser constante, custo variável vai ser crescente. Eu tenho um custo total. O custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. Por isso que ele não começa na origem. Porque se a empresa não vender nada, ela tem que, no mínimo, pagar o aluguel, pagar alguma coisa fixa, ela tem que pagar. Não é verdade? Então, ele já começa daqui do ponto do custo fixo. Logo, quando a empresa começa a operar, eu entro aqui, a reta, né, da minha receita total. Quem é a minha receita total? É o preço vezes a quantidade vendida. Tá? Então, se eu estou vendendo a tapioca, quantidade de tapioca que eu vendo por mês, multiplicado pelo preço. Tá certo? Então, eu vendi uma tapioca de R$10. R$10. Eu vendi duas tapiocas de 20. Então, já vai dar 2 vezes 20, 40. 40 mais 10, 30, 50. Então, eu vou somando tudo. Tá? Então, tudo é o faturamento. Vamos colocar aqui, é o chamado também de faturamento, que não é lucro. Quanto mais a empresa, olha aqui, quanto mais a empresa, ela vai vendendo, ela vai se aproximando do seu ponto de equilíbrio, que está aqui. Certo? Este ponto de equilíbrio é o ponto em que, olha, ela recebe de receita um valor, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui. Ela ganha 10 mil e neste ponto de equilíbrio, ela também gasta 10 mil. Se ela vender, né? Desculpe, ela vende aqui, vamos botar, ela ganha 10 mil, gasta 10 mil, também está aqui, né? Receita e custo, ela gasta 10 mil, ganha 10 mil, vamos supor que ela vende aqui 1.000 unidades. 1.000 unidades, tá? Observe o seguinte, se ela parar nas 1.000 unidades, ela zerou. Ou seja, ela não tem nem lucro, nem tem prejuízo. Né? Ela está numa situação de equilíbrio. Só que esse equilíbrio não é o desejado para uma empresa. Ela tem que ter lucro. Toda empresa tem que ter lucro. Não é verdade? Então, ela precisa continuar vendendo mais. É a partir daqui que ela vai ter o seu lucro, tá? Né? Chamado break-even point. Logo, olha só, se eu... Deixa eu botar aqui. Olha só, se eu, por exemplo, vendo abaixo desse ponto, eu vou estar tendo prejuízo. Tá? Aqui seria o ponto de equilíbrio em quantidade, 1.000 vendas,
E aqui o ponto de equilíbrio em reais. Seria 10 mil, né? Imaginando aí uma venda de 10 reais, né? Então, 1.000 vezes 10 daria 10 mil. Se eu vender menos de 1.000 unidades ou menos de 10 mil reais por mês, eu tenho um prejuízo, que é esta área aqui mais rosada. Por outro lado, se eu vender acima de 1.000 unidades ou tiver um faturamento acima de 10 mil, eu vou ter aqui o meu lucro, tá? Então, olha só, toda a parte acima do ponto de equilíbrio é lucro, toda a parte abaixo do ponto de equilíbrio é prejuízo. Tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Imagina aqui uma sorveteria, certo? Então, nessa sorveteria, nós temos aluguel e salários, R$ 1.000 por mês. R$ 1.000 por mês. Matéria-prima e embalagem, 8 quilos, tá? Preço de venda, R$ 10. Volume de vendas, 600 quilos por mês. Como é que nós poderíamos achar aqui, então, esse ponto de equilíbrio? Aqui nós temos a fórmula. Não tem como calcular o ponto de equilíbrio de cabeça. Tem que colocar na fórmula. Ponto de equilíbrio vai ser igual aos custos fixos totais, dividido pelo preço, menos o custo variável unitário. O custo variável unitário é o custo variável total da empresa, da sorveteria, dividido pela quantidade vendida. Certo? Então, nesse exemplo que nós estamos dando aí da sorveteria, como é que ficaria? Lembrando só que preço menos o custo variável unitário é chamado de margem de contribuição unitária. Tá? O que é a margem de contribuição unitária? É tudo aquilo que vai contribuir, o nome é esse, margem de contribuição, contribuir para que a empresa cubra os seus custos fixos e venha trazer lucro. Vou dar um exemplo. Muita gente faz esse engano. Imagina que eu comprei essa caneta. Se eu comprei essa caneta por R$ 5 e eu vendi por R$ 10, quanto que eu ganhei? Alguém poderia dizer, foi R$ 5 de lucro. Não, não foi lucro aí. Porque para eu extrair o lucro, eu tenho que saber o meu custo fixo. Se eu comprei a caneta por R$ 5 é o meu custo variável. Tá? Porque quanto mais canetas eu vender, mais eu vou ter que comprar. Então, caneta R$ 5, custo variável. Eu vendi a 10. R$ 5 é a minha margem de contribuição. É com esses R$ 5 que eu ganhei nesta caneta que eu vou pagar o aluguel, que eu vou pagar a energia, a água, o salário, tá? E a caneta já foi paga, né? Eu vendi por 10. 5 foi para cobrir o custo variável. Então, R$ 5 cobriu o custo variável. Os outros 5 é a margem de contribuição, tá? Que eu não sei o tamanho, a porcentagem que vai contribuir, mas vai contribuir. Quanto mais caneta eu vender, mais margem de contribuição eu vou ter. Logo, eu vou poder ajudar a pagar os meus custos fixos. Compreende? Então, se você compra um picolé por 2 e vende por 3, R$ 1 não é o seu lucro. R$ 1 é a sua margem de contribuição. É com esse R$ 1 que você vai pagar as demais despesas que você tem, inclusive o seu lucro. Então, olha aqui. Vamos aplicar na fórmula. Eu pego custos fixos. Cadê meu custo fixo? R$ 1.000. Aluguel e salários. Por mais que eu venda muito sorvete, não vou pagar mais aluguel e salário por conta disso. Preço, R$ 10. Custo variável unitário. Como é que eu achei o custo variável unitário? Está aqui. Matéria-prima, né? No caso, embalagem. R$ 8 por quilo. Então, tanto a matéria-prima como a embalagem dá R$ 8 por quilo. Se eu não tivesse essa informação, eu chegaria na sorveteria, faria um levantamento e perguntava, vamos ver aqui os gastos. Ia anotando. Quanto gastou com sorvete, se fabrica, frutas, com tudo. Tudo isso é custo variável. Se a empresa não fabrica, se ela já compra pronto, então quanto que gastou? Somaria, dá quantos quilos para vender? Esse seria o meu quê?
então eu acharia o meu custo variável unitário. Logo, aplicando na fórmula, olha aqui agora, 500 quilos de sorvete por mês é o meu ponto de equilíbrio em quantidade. Eu não posso vender menos que 500 quilos. Se eu vender menos que 500 quilos, eu vou ter prejuízo. Eu posso transformar isso aqui agora num ponto de equilíbrio também em reais. Aí é mais fácil. É só pegar esses 500 quilos e multiplicar pelo preço. Ponto de equilíbrio em reais, ou unidades monetárias, é o ponto de equilíbrio contábil, esses 500 reais aqui, vezes o preço. Né? Então, pego os 500 reais aqui e multiplico pelo preço, 10 reais. Logo, 5 mil por mês. Eu não posso vender menos que 5 mil reais por mês. Senão eu vou ter prejuízo. Veja que importância é esse indicador. O empresário, o empreendedor, ele vai ter noção do mínimo que ele precisa vender para não ter prejuízo. E com isso em mãos, ele pode até fazer cálculos do tipo, se eu estou aberto 25 dias no mês, eu posso pegar esses 5 mil reais e dividir por 22 dias e saber quanto que eu tenho que vender por dia. Obviamente que isso é um cálculo mais complexo, porque a sorveteria vende mais nos finais de semana. Mas ele pode fazer por semana, tá certo? Então, se ele está aberto, vamos pensar em 4 semanas, arredondando, então eu tenho que vender por semana R$ 1.250. Se chegou no domingo, eu olhar para o caixa e perceber que não vendi R$ 1.250, eu preciso acender a lanterna, o pisca-alerta, tá certo? Porque eu não vou ter o meu lucro. Também o ponto de equilíbrio é importante para determinar metas. Então, você pode calcular uma margem de segurança, nós vamos ver a seguir, e você pode, então, estipular metas. Se o que eu tenho que vender é R$ 1.250 por semana, eu posso ter uma meta de 50% em cima desse valor. Porque lembre-se, se você permanecer no ponto de equilíbrio, você não vai ter o seu lucro. Tá? E o empresário, o seu salário, está diretamente relacionado com o lucro da empresa. Tá? O Prolabore, que é a remuneração do empreendedor, está relacionada aí com o lucro da empresa, tá certo? Então, muito importante esse entendimento do ponto de equilíbrio, tanto em quantidade como em reais, para que você possa conseguir aí ter um volume de vendas melhor. Olha agora aqui no gráfico, colocando já a sorveteria, como ficaria? R$ 500 é o meu ponto de equilíbrio, 5 em quantidade, e R$ 5.000 é o meu ponto de equilíbrio em unidades monetárias. Só que a empresa, ela vende 600 unidades. Vamos voltar aqui, olha só, volume de vendas, 600. Então, ela está operando aqui, ó. Olha só. Essas 600 unidades a mais, dá para ela um faturamento mensal de 6 mil. Essa diferença entre o que ela vende e o seu ponto de equilíbrio é o que chamamos de margem de segurança, tá? Então, essa margem de segurança, ela vai ser muito importante, tá certo? Aqui, o lucro apurado dá R$ 200, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para essa diferença entre as vendas e o ponto de equilíbrio, que é a margem de segurança. Olha só aqui. Seria, então, a margem de segurança de quanto? De 100 quilos de sorvete, tá? Ou uma margem de segurança em reais de R$ 1.000. Então, isso é importante. Por quê? Porque o que é a margem de segurança? A margem de segurança é o quanto se pode perder em venda sem incorrer em prejuízos. Ou, dito de outra forma, margem de segurança é o quanto eu vendo acima do meu ponto de equilíbrio. Ela pode ser calculada em quantidade, aí eu pego as vendas em quantidade, diminuo o ponto de equilíbrio em quantidade, ou ela pode ser também em reais, eu pego as vendas em reais, o faturamento, menos o ponto de equilíbrio em unidades monetárias, ou também uma outra opção de você colocar margem de segurança, além de ser em quantidade, além de ser em reais, é em porcentagem. Que aí você pega a margem de segurança em vendas, em quantidade, desculpe, e divide pela vendas,
Quanto que eu vendo? 600 quilos por mês. Ou a margem de segurança em reais e dividido pelo faturamento mensal. Tá? Lembrando aqui, faço questão de enfatizar, vendas é igual a faturamento, tá? São nomenclaturas importantes, tá? E margem de segurança é diferente de margem de contribuição. Nós falamos de margem de contribuição, que é a diferença entre o preço e o custos variáveis unitários. Lembra da caneta? Se eu compro a caneta por 5 e vendo por 10, a diferença é a margem de contribuição. Margem de segurança é tudo que a empresa vende acima do ponto de equilíbrio, tá? É a segurança que a empresa tem no final do mês, de saber, olha, eu estou distante X do meu ponto de equilíbrio, tá? Então, não vamos confundir os conceitos. Margem de segurança é uma coisa, margem de contribuição é outra, tá? E também convém ressaltar ainda que faturamento é diferente de lucro, tá? O lucro vai ser a diferença entre o que a empresa arrecada, né, a sua receita total e o seu custo total. Vamos botar aqui o lucro total, tá? Então, voltando para o nosso exemplo da sorveteria. Então, qual seria a margem de segurança? 100 quilos de sorvete em reais. A margem de segurança seria as vendas em reais que ele faz, menos o ponto de equilíbrio em reais. Eu tenho 6 mil de vendas, menos 5 mil de ponto de equilíbrio, e eu tenho, então, R$1.000 de margem de segurança. E ela em porcentagem, eu pego minha margem em quantidade, que foi 100, e dividido pelas minhas vendas em quantidade, que são 600 quilos. Então, 16% é a minha margem de segurança percentual. Tá certo? Se eu fizer pelo outro método, eu pego R$1.000, que é a minha margem de segurança, que é o meu ponto de equilíbrio em reais, e divido pelas minhas vendas em reais, o meu faturamento também vai dar a mesma porcentagem. Porque são duas formas de se calcular a margem de segurança em porcentagem. Passado esse momento, então veja, você já sabe o seu ponto de equilíbrio, certo? Você já sabe os seus indicadores, sabe o custo fixo, sabe o custo variável, você já conhece essas informações, mas você está em dúvida em quanto cobrar pela sua mercadoria, né? Então, imagine que você montou um pet shop ou uma empresa de serviço em domicílio e você quer saber quanto que eu vou cobrar por uma tosa, por o banho e tosa de um pet, tá? Então, são informações importantes e são questionamentos importantes para todo empreendimento. Qual o preço que eu devo cobrar pelo meu produto, pelo meu serviço? Obviamente que essa é uma informação muito complexa e aqui nós vamos ver mais um resumão de algumas coisas, tá? É importante que você, antes de classificar o seu preço, você tenha muita cautela, faça muita pesquisa. Mas eu vou trazer aqui algumas dicas, algumas sugestões, alguns nortes aí de como você pode calcular bem esse seu preço. Então, nesse momento agora, nós vamos ver estratégia de precificação, métodos de precificação. Primeira coisa, quando a gente vai falar sobre precificação, é entendermos aqui, ó, que o preço de uma mercadoria, ele faz parte de uma estratégia maior, que é a estratégia de marketing da empresa. Porque dentro do famoso 4Ps do marketing, proposto aí pelo economista Philip Kotler, preço, produto, preço, praça, promoção, claro que tem outros agora, mas são derivados desse, o preço está aqui, gente, ó. Então, o preço não é só você chegar lá e coloque aí, fulano, o preço tal. Ele faz parte de uma estratégia. E, a depender do seu segmento, do mercado, se o seu mercado é muito concorrencial,
vai ser muito importante você ter clareza sobre o preço cobrado pelo seu produto, pelo seu serviço. Um preço acima da concorrência, sendo que o seu produto não tem essa qualidade, não entrega esse valor que o preço sugere, isso pode decretar a falência da sua empresa. Um preço também abaixo da concorrência, sendo que o seu produto ele teria uma qualidade até para um preço maior, um preço abaixo, pode gerar uma concorrência de preço com os concorrentes e fazer com que não apenas você venda, mas também os concorrentes vendam. E o seu faturamento vai cair, porque o seu preço baixo resultou também em outros baixarem os preços, e aí o preço baixo vai diminuir o seu faturamento, e não sabemos até que ponto você vai ter condições de continuar operando, porque os custos fixos de cada empresa é diferente. Quem tiver um custo fixo sob controle, ou um custo fixo médio mais baixo, vai ter fôlego para continuar operando com um preço baixo, tá? Então, muito cuidado na sua formação de preço, porque ele faz parte da estratégia. Vamos ver, então, quais critérios você deveria, pelo menos, basicamente ter para montar para colocar o preço de um produto. Primeira coisa, né? A formação do preço deve levar em consideração a quantidade necessária para cobrir os custos e obter lucro. Óbvio, certo? Então, o preço cobrado pela tosa, o banho e tosa do PET, ele tem que cobrar os meus custos, porque eu sou uma empresa. Eu não sou uma ONG que recebo dinheiro de editais do governo, prefeitura, para fazer aquele serviço. Então, aquele preço deve me remunerar, me pagar os custos, certo? Então, eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar o preço dos concorrentes. Não adianta eu querer colocar um preço diferente da concorrência só por capricho. Tem que ter uma justificativa muito clara, certo? Não justifica você dizer, não, é porque meu preço está mais alto, porque o empresário, o dono do meu galpão, ele reajustou o preço. Ninguém quer saber disso. E a percepção. O que é essa percepção? O quanto os seus clientes estão dispostos a pagar pelo seu serviço. Tá? Então, tudo isso vai ter que estar relacionado. Logo, o preço, ele vai ter que dar o seu lucro, tem que pagar os impostos e cobrir os custos fixos, custos variáveis e os custos fixos. Vamos ver, então, teria outros métodos, tá, gente? Mas eu trouxe aqui para vocês um método fácil de você aplicar, ter como base um método para colocar o preço de um serviço. Esse método é o chamado markup, tá? Qual é esse critério? Ele consiste em acrescentar uma porcentagem ao custo unitário do produto, tá certo? Então, eu preciso calcular o custo unitário. Por vezes, não é fácil saber o custo unitário, tá? Mas você pode aplicar em cima também na margem de contribuição. Mas se for na margem de contribuição, tem que ser realmente uma margem que possa trazer para a empresa um preço competitivo. Então, eu calculo o custo unitário. Então, vamos supor, na sorveteria, meu custo unitário é de R$8 por quilo. Tá? Eu compro sorvetes prontos, juntei todos os custos que eu gasto com aluguel, água, energia, funcionário, impostos, coloquei tudo no liquidificador e dividi pela quantidade de potes de sorvete que eu vou vender. Então, eu cheguei num custo de R$8 unitário, tá? Logo, eu vou somar por uma base aqui, tá certo? Que é a chamada do markup percentual, onde eu vou aplicar esse valor automaticamente. Então, vamos dar aqui um exemplo. Vamos dizer que a Amanda deseja vender, olha, a Amanda deseja vender trufas no colégio. Ela quer ter um markup de 100% sobre os seus custos. E apresentou os seguintes dados relativos à produção de trufas. Custos variáveis,
Então ela comprou, né? Comprou chocolate, comprou embalagem, tá? Comprou tudo. Custo variável, 140. Custo fixo, 20. Qual o custo fixo, professor? Dessa Amanda. Vamos imaginar aqui que alguma coisa que ela comprou, que quer ela venda muita trufa, quer não, ela tem que pagar. Ah, vamos supor que ela comprou um liquidificador e está pagando as parcelas. Tá? Vamos imaginar isso. Então, ela comprou, ela tem que pagar, quer ela venda, quer não, tem que pagar agora. Trufas produzidas, 80. Imagine isso, ela comprou 140. Pode ser que você diga, ah, professor, mas eu não tenho custo fixo, não. Ok, então você pega só o custo variável, vai somando tudo. Foi lá no supermercado, comprou chocolate em pó, comprou embalagem, comprou tudo. Então somou tudo. Mas olha, esses ingredientes que eu tenho, ele dá para fazer 80 trufas. Então 80 trufas, eu tenho que cobrar quanto por cada trufa? Tá? Se você não vai aplicar esse método, no mínimo, ele vai servir para você saber o mínimo que você vai poder cobrar. Tá? Então, eu vou somar o custo fixo mais o custo variável, vou achar o custo total e depois eu vou dividir pela quantidade. Então, 140 mais 20 dá 160. Vou agora pegar o meu custo médio. 160 dividido por 80 deu R$2. R$2, tá? Ou seja, com esses ingredientes que a Amanda comprou, ela consegue fazer 80 trufas. O custo médio, o custo unitário de cada trufa é R$2. Certo? Logo, ela vai ter que cobrar alguma coisa acima de 2. Tá certo? Ela pode olhar a concorrência, quanto é que estão cobrando lá, tá? E ela pode aplicar esse preço da concorrência se o seu produto tem uma qualidade competitiva, né? Então, qual seria o preço? 2 mais 100%. Por que 100%, professor? Porque é o que ela quer, tá? Ganhar de markup. Logo, a Amanda deveria vender a sua trufa por R$4. Ah, mas na sala se vende por 6. Ok. Então, isso vai servir pelo menos de indicador. Dizer, olha, você tem uma margem boa aí. O seu custo de produção é R$2. Se você vender por 6, por 4, por 5, até por 3, ela pode de repente dizer, olha, não, eu não consegui vender, vou baixar para 3. Por que ela pode vender por 3? Porque ela sabe que o seu custo é R$2, tá? Ela sabe que o seu custo é R$2. Então, ela tem condições de fazer esse cálculo. Aí, por isso que quando chega nesse final, vem a pergunta, esse preço é competitivo? Imagine que, por uma hipótese, os colegas de Amanda vendem trufa por R$2. A Amanda vai poder vender a por 4? Para responder esta pergunta, tem que fazer outras perguntas, do tipo, a trufa de Amanda é melhor do que a dos colegas que vendem por R$2? Não é igual. Se for igual, os colegas vão comprar só por ser de Amanda? Certamente que não. Talvez um ou outro. Mas eu não consigo vender por menos de R$2, porque eu comprei tudo. Olha, Amanda, então você tem que avaliar agora o seu negócio. Por que ficou um custo de R$2 se os seus colegas estão vendendo por R$2? Se eles estão vendendo por R$2, então eles estão tendo lucro. Vamos pensar nessa hipótese. Então, isso sugere o quê? Sugere que a Amanda talvez tenha comprado, possivelmente aqui, né? Os ingredientes caros. Foi no supermercado caro, não pesquisou, não comprou por atacado. Então, sabe, foi na esquina e comprou. E aí, comprou, se você comprar caro, você vai ter que vender caro. Né? Então, comprou na loja de conveniência, achocolatado, comprou tudo na loja de conveniência, que é mais caro. E aí, quando ela botou no lápis, somou tudo, deu 160, viu que aqueles ingredientes davam para fazer 80. Obviamente que ficou R$2 por trufa, tá? Então, os seus colegas não vão querer saber. Ah, mas gente, mas o meu é R$4 porque eu não queria ir para um atacarejo comprar, então eu comprei num posto de gasolina aqui vizinho. Então, não posso vender por menos de R$2 não, porque senão eu não vou ter prejuízo. Seus colegas vão dizer, sim, mas todo mundo aqui vende por R$2. Perceberam? Então,
preço, o cálculo do custo unitário, aplicando uma margem do markup, é para ter uma base. É preciso que outras perguntas sejam feitas para se responder aí a esta questão. Alguns cuidados na hora de estabelecer seu preço de venda. Primeiro, margem de lucro muito alta. Eu quero porque eu quero, tá? Um lucro alto, tem que ter cuidado, tá? Porque isso pode expulsar seus clientes, tá? Você quer um lucro muito alto, logo terá que ter um preço muito alto. Preço abaixo do custo para atrair clientes. Cuidado, isso aqui não pode ser aplicado. Porque você não é uma grande indústria que pode fazer isso por 15 dias e depois voltar ao preço original, tá? Então, não faça isso. Não subestime a concorrência. Primeiro, preciso conhecer também a concorrência, ver a qualidade dos produtos que eles vendem. Então, se a Amanda fez isso, voltando para o caso de Amanda, né? E elas, não tem condições não, gente. Eu já fui em outro lugar, não tem jeito. Eu não consigo fazer trufa com custo unitário a menos de R$2. Solução? Vai ter que mudar de ramo, Amanda. Porque você não tem competitividade para a fabricação de trufas. Já pensou se você, de repente, aumentar? Ao invés de você comprar R$160, por que você não dobra a produção? Tá? Porque aí você consegue comprar em mais quantidade. E aí você consegue economizar. Então, teria que avaliar as possibilidades. Conheça bem o seu público-alvo, para saber se ele tem condições de arcar com aquele meu preço. Isso é imprescindível. Se organize para receber pagamentos parcelados. Então, às vezes, você paga os seus custos à vista e recebe parcelado. Esse delay, esse ato, ele quebra muita gente, tá? Então, tem importante aí esse planejamento. Para ter preços quebrados, né? Então, aqui um exemplo, né? Então, R$19,99. Então, no pensar das pessoas, está abaixo de 20. Então, é preço psicológico. Vocês já estão acostumados com isso. Você vai lá em R$1,99, R$14,99, R$14,90, R$59,90. Às vezes você vê preço de carro. O cara tem a coragem de colocar, às vezes, o preço de carro R$59.990. Por quê? Porque trabalha com o psicológico, né? E fique de olho aí na sua demanda. Tá certo, gente? Então, foram esses aspectos iniciais, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Claro que aqui o que eu coloquei é apenas o início, né? Preciso que vocês possam avançar, continuar aí avançando no estudo. Lembre-se, aquilo que coloquei agora há pouco, né? Às vezes o delay, você vende parcelado, mas paga à vista. Por isso que a importância do empreendedor ter as suas finanças pessoais também em dia, né? Isso é importante, ter as finanças pessoais em dia. E outros aspectos que vocês também estão vendo aqui nas outras videoaulas, tá? Então, convido você a olhar também, a assistir às demais videoaulas, a buscar conhecimento nesta área tão importante que é a educação financeira, que é finanças, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.